Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheira civil e estou aqui hoje para entrevistar a Vanessa Moreira. Eu vim aqui também passar um recado para vocês que já estamos com vagas abertas para quem tiver interesse em patrocinar o nosso podcast. O nosso podcast ele é voltado para mentalidade empreendedora, engenharia, arquitetura e vários conteúdos incríveis para você e para o seu negócio. Vanessa, conta um pouquinho pra gente, um pouco da sua vida pessoal, seus relacionamentos. Quem é a Vanessa Moreira? Boa tarde, Fernanda. Muito obrigada pelo convite de participar do podcast. A Vanessa, ela tem 42 anos, é casada. Minha primeira formação foi técnico em segurança do trabalho, em 2011, pelo Senac. Depois eu resolvi fazer arquitetura, porque é através do curso de técnico que eu me apaixonei pela construção civil. E aí que eu conheci diretamente tudo que envolve a construção civil, porque eu iniciei em construções pesadas, que eram obras industriais, que eu trabalhava numa empresa de engenharia, que faziam essas obras dentro de uma montadora, em Belo Horizonte. E aí, resolvi fazer também a pós em administração de obras, porque eu entendi que é um desafio e é muito precária essa parte de administração. Porque a gente que faz os projetos, tem muitos por aí que só gostam mesmo de projetar e não fazem nenhum acompanhamento do início ao fim. Sim. Que é o que eu gosto de fazer. Eu faço o projeto, acompanho toda a execução daquilo que eu projetei, ou também algumas pessoas me contratam quando eu não faço o projeto, faço só a administração da obra, e gosto de acompanhar do início ao fim. Então, eu acho que isso auxilia bastante as pessoas e os clientes que contratam um projeto. E seus projetos, quando você entrega o valor do orçamento para o seu cliente, ele já vem com esse valor da administração de obra embutido no orçamento? Normalmente eu sempre pergunto ao cliente se ele quer que eu faça esse acompanhamento ou não. Tem alguns que preferem porque já sentiu confiança na gente de fazer o projeto. Então, a maioria das vezes prefere que a gente faça o acompanhamento do início ao fim, porque até a pessoa tem menos trabalho e confiou no nosso trabalho, né? Sentiu segurança em deixar a gente administrar também. E também é claro que o arquiteto ele vai querer que sejam usados os materiais que ele colocou, né? Então, assim, sendo você mesmo que faz o projeto e ainda executa, a chance do projeto sair 100% a 90% igual ao projeto é muito maior do que ele trocar de equipe, né? Sim, exatamente. Até porque quando a gente vai elaborar o projeto, indicar os materiais, os acabamentos, a gente sempre faz uma consulta com o cliente, né? De também não abusar. Normalmente o cliente ele tem um valor, né, de orçamento para passar para a gente. Então a gente busca encaixar tudo dentro daquilo que o cliente pensou, desejou, pode alcançar, porque a gente também tem muito critério nessa questão de valores, não ultrapassar aquilo que o cliente desejou, né? Sim. Porque querendo ou não é um sonho da pessoa e a gente não pode brincar, né? Eu falo sempre com o pessoal, a gente não brinca com dinheiro e nem com o sonho das pessoas. Com certeza. E na infância, você acha que teve alguma coisa, algum ponto na sua história que te levou a escolher isso hoje, o que você trabalha hoje? Eu acredito que eu sempre via meu pai fazendo umas manutenções em casa, e na minha casa, como só teve menina, não tinha nenhum menino para acompanhar e eu era mais velha, então eu ficava meio que o tempo que meu pai tinha livre, né, para fazer essas pequenas manutenções em casa, eu ficava do lado dele, nem que fosse para passar uma chave de fenda, ou um durepox, ou uma ferramenta qualquer para ficar um tempo com ele. E também acho que isso me auxiliou um pouco a entender como que funcionam os trabalhos de manutenção. Entendi um pouco como que funcionam essas coisas, sabe? Eu acho que isso despertou. E seu pai é da área também, de obra, engenharia, algo do tipo? Ou não? Ele é mais, você fala no sentido pequenos reparos dentro de casa? De sentido de pequenos reparos dentro de casa mesmo, de curioso, e de que meu avô, ele era bombeiro hidráulico. Então, acredito que por isso ele também criou esse gosto também de ver o pai dele fazendo e foi acompanhando, e isso acho que foi meio que passando, né? Intuitivamente.
Sim, sim. E essa área hoje em dia tá bem difícil de achar, né? Bombeiro hidráulico. Bem difícil de achar. Tá bem difícil de achar profissional, mão de obra em qualquer aspecto, eu acredito. Inclusive pedreiro também, né? Muito difícil. Mestre de obra tá mais difícil. Antigamente era uma área, né, até um pouco saturada. Sim, a gente tinha bastante profissional sobrando no mercado, agora tá até faltando. Conseguia até negociar, né, valores mais baixos. Hoje em dia não, um pedreiro tá super caro. Super caro, pintor super caro. Os materiais também, hoje em dia eu acho que tá assim, surreal de caro. Então, uma das coisas que a gente também prioriza quando a gente vai acompanhar as obras e fazer os projetos é orçar. Pelo menos a gente tem que ter 3 orçamentos, né, no escritório. Então, a gente faz 3 levantamentos e empresas... Ou que o próprio cliente, às vezes, tem costume ou gosta de comprar, a gente sempre pergunta, ou que a gente mesmo trabalha com elas. Então, a gente faz esse levantamento, passa tudo claramente para o cliente, todos os orçamentos certinho para ele poder... Às vezes, a pessoa escolhe pela forma de pagamento, ou às vezes pelo valor do desconto, se for à vista. Então, a gente deixa isso um pouco na mão do cliente mesmo. E com relação às suas demandas no dia a dia, porque a gente sabe também que você é casada, né, com o Thomas, e você também administra a obra, também projeta, também é arquiteta, também tem que fazer um orçamento, tem que ligar para o cliente, tem que encantar ele, mostrar que você é melhor que a concorrência. Como que a Vanessa né, nesse quesito de atender tantas demandas e ainda dar conta de tudo? Não é fácil, né? A gente, como é mulher, eu acho que a gente é polivalente. Então, a gente trabalha em todas as... igual jogador de futebol, trabalha em todas as áreas. Então, assim, graças a Deus, a gente tem muitos profissionais que ajudam, muitos colaboradores que estão sempre com a gente. Ele também, o Thomas, me ajuda muito quando ele pode ir comigo. É muito bom também ter a participação dele, porque ele às vezes me ajuda nos levantamentos. Às vezes alguma coisa que eu tô percebendo diferente, ele tem uma visão diferente por não ser da área e tem uma visão mais leiga, que a gente não percebe, e às vezes 2 pessoas olhando é sempre diferente, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a gente. E com relação a que você disse que o Thomas tem uma outra profissão, qual que é a profissão do Thomas? Só para o pessoal de casa saber, né, e tá por dentro, assim. O Thomas, ele é representante comercial, então ele trabalha com as fábricas de sapato aqui de Belo Horizonte. Ah, legal, também, já me interessa. E também me ajuda muito quando precisa desses trabalhos, quando tem reforma, precisa de marido de aluguel, ele também eu alugo ele, viu, gente? Ela tá brincando. E para quem tá começando agora, você começou a empreender com quantos anos? Qual o conselho que você daria para quem tá querendo começar, mas ainda não teve coragem? Não tem muitos anos que eu comecei a empreender, tem pelo menos uns 2 anos. Não é fácil, todo dia é um dia. Tem dias melhores, tem dias que não são tão melhores. Mas a gente não pode deixar o desânimo abater a gente, não pode deixar a peteca cair. Sim. E eu acho que a gente sente um clique do empreender quando a gente já tem a necessidade de voar sozinho. Então, a gente já amadureceu profissionalmente, amadureceu pelas nossas ideias, temos uma mentalidade diferente, né? Conseguimos resoluções de problemas diferentes, que quando a gente está trabalhando para uma empresa, sendo CLT, que por conta do tempo, ainda mais construção civil, que é correria. Muito. Muita demanda. Amanhã é hoje, sempre correndo. Então, quando a gente trabalha na construção civil, muitas vezes o tempo é contra a gente. E às vezes as nossas ideias não conseguem alcançar esse tempo. E às vezes a pessoa que é responsável pela gente, nossa gerência, não precisa atender essa necessidade, a demanda mesmo da construção. E às vezes o nosso entender fica para trás, né? Porque a gente tem que passar por cima de algumas coisas. Mas aí quando a gente sente essa necessidade de empreender, a gente não pode desanimar.
Não é fácil, cada dia é um dia, e do dia mais difícil a gente aprender uma lição diferente para a próxima a gente sair melhor. Mas a verdade também que eu penso, Vanessa, é que dias difíceis vão ter em qualquer profissão e até mesmo se você for CLT. Porque eu fui CLT por muitos anos e eu tive vários dias difíceis. Teve reunião difícil, teve cliente difícil, teve chefe difícil. E eu acredito que a batalha do empreendedorismo não é porque você está sozinho que você não tem as suas responsabilidades, suas obrigações, seus prazos para cumprir. E também é essa parte difícil, né? Eu acho assim, acho que vai ter difícil independente. Se você for contratado, se você for por conta própria. Só a diferença é que você sabe que se você fizer mais e além... todo dia se fizer mais, você vai colher muito mais resultado que se você estivesse fazendo mais, trabalhando para alguém. Porque mesmo que o seu chefe te pague uma hora extra, ou ele te ajude de alguma forma, tipo assim, então toma 2 dias de folga. Não é a mesma coisa. A gente consegue uma excelência diferente. Com certeza. Então, a gente faz do nosso jeito, todos os dias sendo melhor que o dia anterior. Então, assim, a gente todo dia tenta ser melhor, tanto como profissional, ser humano, né? Tentando se colocar no lugar do outro. Então, acho que isso ajuda muito. E uma coisa que ajuda é o financeiro também. Porque quando você bota muita energia sua nos seus negócios, nas suas coisas... é reflexo. Sim. Acaba vindo. Então, assim, não é nem o que você faz pensando nisso. Tipo, fazer pra ficar melhor. É uma consequência, do seu trabalho. Você faz gostando, porque querendo ou não, você tá ali pra você. Então, você sabe que quanto mais você fizer, mais resultado você vai ter. Não falo nem só o financeiro, eu falo resultado assim, mais indicação. Sim. Seu cliente vai ficar mais feliz com você. Você vai melhorando a sua entrega de projeto, a sua entrega, igual você disse, da obra. Você imagina, por exemplo, como você sabe que é pra você, provavelmente você não liga de sair mais tarde. Não, de jeito nenhum. Claro, porque não a gente não tem aquele ditado antigo, o olho do dono é que engorda, né? Então faz parte. Então acredito que quando a gente quando a gente gosta do que faz, não é trabalho. Eu amo essa frase. Eu acredito muito nela. E, Vanessa, a gente, pegando esse gancho que você falou dos desafios, que tem vezes também, né, como ela disse, empreender não é mar de flores, tem a parte ruim também, que é a parte que você acorda desempregado todo dia. Sim. O povo acha que você tá viajando, você tirou 15 dias de férias, 20 dias de férias, vai ver lá atrás, né, nos bastidores. Sim, e a gente sabe que quando tá de férias não tá acontecendo nada caindo no bolso, nada. E aí, aproveitando esse gancho dos desafios, qual o maior desafio que você já teve? E conta pra gente como que você conseguiu superar isso da melhor forma possível. Ou não precisa falar nomes, mas às vezes algum cliente difícil, ou uma obra que você orçou errado, que pode acontecer. Sim. E teve prejuízo. Ou então uma equipe sua que você confiava e ela te deixou na mão, no meio da obra. Conta pra gente, assim, seu maior desafio e como que você superou. O maior desafio foi, tem até pouco tempo isso, foi um cliente que eu tinha conversado com ele, feito algumas reuniões, e o cliente chegou e falou, não, ok, Vanessa, a gente vai fazer o trabalho com você e tudo. Eu já tinha combinado com a equipe toda também, que tinha feito a visita comigo. Era até um condomínio que o pessoal pediu pra gente fazer uma reforma inteira no condomínio. Só que a gente, muitas vezes o cliente esquece que a gente precisa passar por alguns órgãos para ser aprovado. Então, às vezes, as pessoas acham que tudo depende só da gente que está ali fazendo o projeto ou acompanhando a obra. E não é bem assim. A gente precisa ter aprovação da prefeitura, ter algumas licenças da prefeitura, dos órgãos que são os nossos avaliadores. Então, alguns clientes não conseguem entender isso. Aí, o que aconteceu? O cliente, ele não ficou satisfeito, porque ele achou que era uma vontade minha. Ah, sim. Ele achou que eu estava colocando obstáculo, e não é bem assim. Quando você trabalha com uma lei, um regimento que você precisa atender, né, dentro do projeto ou das execuções de obra, a gente trabalha dentro das normas, dentro das leis. Então, a gente não existe atalho.
né? E como que você fez para superar esse desafio? Você só abriu mão ou você tentou explicar para ele? Só assim, deixa pro pessoal como que você... Eu sempre sou muito transparente. Coloco tudo que a pessoa precisa entender e esclarecer o máximo possível. E aí, infelizmente, ele desistiu. Achou melhor não seguir com a gente e achar de outra forma. Então, eu prefiro, às vezes, perder o cliente do que fazer uma coisa que não tá dentro daquilo que eu acredito. Sim. Né? E cases de sucesso? A gente falou dos desafios, agora tem a parte boa, né, gente? Teve algum case de sucesso seu, assim, que você fala, não, esse aqui vou até levar pro podcast, que esse foi muito bom pra mim, pra minha carreira? Tem um agora que eu tô fazendo com o pessoal lá no Sion. Aí, a gente também já teve algumas reuniões, já fechamos tudo. Aí, o que eu achei muito legal é que a gente fez a reunião final para fechar contrato, para fechar trabalho e din-din, que é importante. E aí, achei interessante que a pessoa na reunião falou assim, eu gostei muito da Vanessa, que ela foi muito verdadeira e muito prática. Porque eu não gosto de dar voltas, né? Porque... Tem que ser direto. Tem a que nossa ser área direto, tem o mais que ser transparente direto. possível. Sim. Então, assim, não adianta ficar fazendo curva, tentando mascarar as coisas. Isso com a gente lá não existe. Então, assim, tudo é planilhado, os valores, o cliente fica sabendo de tudo. Não tem como disfarçar, a gente não esconde nada. Então... E você deve dar as notas também, né? Não tem como. Tudo, não tem como. Então, assim... A gente é sempre transparente, igual eu falei, eu prefiro, às vezes, perder um trabalho do que ir contra aquilo que a gente acredita. E, Vanessa, você também tinha falado sobre quando você decidiu empreender, você falou que tem 2 anos apenas, né, mais ou menos. Aí você disse que sentiu, né, apontado ali um chamado para empreender e tal. Eu queria, porque eu fiquei curiosa, como que você sentiu essa pontada? Assim, só para quem tá assistindo, às vezes a pessoa começou a empreender agora e ela tá escutando a gente e tá pensando assim, nossa, eu também passei por esse mesmo processo. A gente sente mesmo esse chamado na questão de que a gente vê que a gente pode fazer mais, a gente pode chegar mais longe do que quando a gente está trabalhando de CLT. A gente é um pouco limitado, né? A gente tem margens. É muito. Né? Então, assim, começa talvez, às vezes, o que você quer fazer e extrapolar, começa a incomodar, às vezes, né? E às vezes incomoda até o próprio chefe. Até o próprio chefe, exatamente. Então, como você vai vendo isso durante o seu tempo de CLT, e você vai sempre buscando em outras empresas fazer diferente, sempre tem aquele veste a camisa, mas quando você vai vestir mesmo, você costuma encontrar barreiras, aí é que você sente esse chamado, fala assim, opa, eu já tô começando a não fazer parte mais disso. Uma coisa também que me incomodava na época era, às vezes, eu ter ideias muito boas para a empresa, eu levar para a diretoria ou para o meu chefe, e eles falaram que vai avaliar, e nunca avaliar. E eu pensando que, assim, nossa, se fosse no meu negócio, eu já teria feito rodar essa ideia e ela já estaria dando fruto. Sim. E aí, tanto é que depois que eu saí, eu comecei a colocar tudo em prática que eu queria fazer. E funcionou, E né? tudo funciona. Aí eu falei, nossa, então por que ninguém me ouvia? Não, e a gente, às vezes, costuma ter as ideias legais e leva pra gerência ou pra diretoria. E aí, às vezes, um colega acha ruim, você começa a sofrer sabotagem das coisas, sabe? Ou isso então alguém ri da ideia, mas daqui a pouco, passou 2 meses, tá fazendo dentro da empresa e é promovido. E você não, você que deu a ideia. Aí que você fica, né? Pior, vai morrer. E conta pra gente, porque você falou que trabalha com administração de obra, que deve ser algo desafiador, né? O dia a dia não deve ser fácil, porque tem que administrar a mão de obra, né? Sim. E você é mulher. Eu queria saber um pouco sobre isso, se você sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher. Por exemplo, você mandando num pedreiro, querendo ou não, mandando fazer do seu jeito, do jeito do projeto, você passou por algum momento difícil nisso? Preconceito não, que graças a Deus hoje já caiu por terra muito. Mas às vezes a gente encontra um pouco de resistência, assim, de alguns profissionais.
mas a gente sempre mantém os profissionais que trabalham com a gente durante muito tempo. Então, a gente prefere manter aquele pessoal que está com a gente desde o início e a gente dá preferência para esses, né? Então, assim, se às vezes existe uma rebeldia ou outra, a gente tem um joguinho de cintura e eu sempre falo com o pessoal, antes de começar as obras, eu sempre faço reunião com a equipe e falo que não existe trabalho mais importante, não existe pessoa mais importante. Todos os trabalhos lá são importantes e são iguais, porque nós todos somos uma engrenagem. Então, se uma parar, para todo mundo. Então, não tem essa questão de eu sou melhor, aí que às vezes, o marceneiro tá brigando com o gesseiro, que tá brincando com o pintor, que não pode todo mundo trabalhar no mesmo lugar. Não pode existir isso, né? Senão atrapalha todo mundo, não anda. A minha próxima pergunta era tinha até a ver com isso, porque eu ia te perguntar qual habilidade que a pessoa precisa ter para ser administradora de obra. Mas aí você já acabou respondendo com essa, né? Que é você conseguir ter esse jogo de cintura e lidar com o gesseiro, madeireiro e, enfim, a equipe, ao mesmo tempo criando uma harmonia, né, entre o pessoal para não gerar briga. Então, uma já foi. Mas qual outra habilidade você acha que deveria ter as pessoas para administrar a obra? Sempre trabalhar com a mais transparente possível e a administração mesmo tem que ser, assim, muito boa, porque a gente não pode ocultar nada, a gente tem que deixar o mais claro possível para o cliente entender onde que está indo o dinheiro dele, cada prego, cada parafuso, cada profissional que está ali, cada entrega de material, o horário de cada um que está trabalhando, sabe? Então, acho que isso é muito importante, deixar o mais transparente possível e montar mesmo a equipe de profissionais que estão ali, que não vão te deixar na mão e que vão estar sempre do seu lado, sabe? E com relação ao network, para quem não sabe, eu e a Vanessa, a gente se conheceu no network e hoje estamos aqui. Para vocês verem o poder do network, né? Eu sempre falo isso, todo evento e tudo eu sempre falo do network e vou continuar falando. Mas vamos lá, voltando aqui a Vanessa. Você acha que nesse percurso da sua carreira ao longo dos 42 anos, o network te ajudou de alguma forma ou ainda não? Me ajudou, sim. Inclusive, até conversei com os meninos, né, da LN. Tudo bem, tô esperando o café, pessoal. Então, assim, o network é ótimo na questão de tanto indicações de trabalho quanto troca de experiências, eu acho, sabe? Assim, a gente pensa muito no business, lógico, faz parte, mas a troca de experiências que a gente tem, de às vezes passar por uma situação que um colega pode estar passando e você já passou a auxiliar, isso é muito mais interessante, sabe? E uma coisa também que eu sinto do network e vivo falando com o pessoal é que às vezes o efeito não é imediato. Não. Né? Então, às vezes, assim, hoje a gente está em janeiro de 2025. E aí, hoje, você tá até brincando aí, os meninos da LN, você acabou conhecendo os meninos da LN, Sim. que foram os meus convidados do podcast passado. Para quem viu o primeiro episódio, eu tinha trazido eles têm a ver com engenharia também. E aí, a Vanessa assistiu, pediu contato e hoje em dia já tá até conversando com eles, planejando fazer uma parceria juntos, aquela coisa toda. Mas olha só que interessante. No caso deles, foi até rápido, vocês Sim. já estão conversando. Mas pode ser, aqui eu estou fazendo uma previsão, a gente está em janeiro Sim. e alguém lá na frente, lá para outubro, assistiu esse episódio meu com você. Aí vai estar na legenda, os contatos, aí às vezes a pessoa fala, eu vou chamar essa moça aqui, a Vanessa, para conversar com ela, que eu quero uma pessoa assim, que faz Sim. meu projeto e já faz minha obra. E aí, olha que interessante, já é um outro network que às vezes demorou um pouco mais, mas veio. Sim. Então, assim, para quem empreende, eu acho que é a melhor coisa que tem. Sim, e o network é uma vitrine, né? Não deixa de ser uma vitrine. Igual a gente tá aqui conversando hoje,
é uma vitrine também, Sim. né? Então, a gente tem a oportunidade de mostrar nosso trabalho, falar um pouco do que a gente faz, do que a gente gosta de fazer. Então, o network é importante nisso mesmo. E é importante também para as pessoas te conhecerem, porque às vezes eu posto com você, eu falo de você, mas não é a mesma coisa. Quando você tá aqui, você acaba mostrando um pouco do seu lado, quem que é a Vanessa no dia a dia, Sim. quem que é a Vanessa casada, que tem que dar conta da casa, das demandas, dos clientes, igual você disse, da sua equipe na obra. Então, olha quanta coisa. E a pessoa aqui descobre que não é só abrir seu Instagram e ver um monte de projeto bonito. Sim. Tem muito mais por trás. Sim, os bastidores, né? Tem um humano ali, né? Porque às vezes a gente parece até que, igual você disse, máquina, né? uma heroína. O pessoal acha que a gente tem um botãozinho liga, desliga e chega em casa, põe na tomada, né? Quem dera, né? E a gente brincando aqui, falando sobre as motivações, teve algum livro que você leu durante a sua carreira ou agora que te motivou ou ainda está te motivando? Eu não tenho um livro, eu tenho um filme pra te indicar. Ai, me conta. Que eu assisti o ano passado e eu gostei muito e me emocionou muito, que chama A Forja. Não conheço. Ele tem um livro também, mas ele também é um filme que eu assisti ele o ano passado, eu não li o livro. Mas é muito interessante, porque a gente entende que a forja mesmo, em si, ela serve para moldar, né, um produto bruto. Então, um produto bruto que se vai transformar num produto bonito, que você vai utilizar depois e ficar na sua mesa, vai virar um talher, vai virar uma faca ou qualquer outro tipo de produto. Então, achei interessante esse filme, que é uma pessoa que foi lapidada. É a gente que é profissional, né? Então, a gente tem um começo, a gente vai se moldando, vai se transformando, passa por os processos até a gente chegar e falar assim, hoje eu vou empreender. Então, acho que a Forja funciona nesse aspecto, ajuda a gente a se moldar para chegar na parte do empreendedorismo. E esse filme tem muito tempo que você assistiu? Assisti o ano passado. Não, então Gostei tem pouco muito. tempo. Mas assim, e um que na época que você decidiu ser empreendedora, teve algum que te empurrou? Ou algum podcast, alguma coisa que você viu ou leu, que te empurrou, assim, falou, não, agora é minha hora mesmo. Virou a chave. O podcast eu assisto todos que eu vejo no YouTube, falam sobre empreendedorismo, que eu acho as experiências das pessoas muito interessantes para passar pra gente. Mas não teve um específico. Assim, foi realmente aquele chamado que eu te falei, que você sentiu a necessidade de mostrar algo mais. E na época, você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs mais novas. 2 irmãs mais novas. E na época que você decidiu, elas te julgaram de alguma forma ou te apoiaram? Como que foi esse processo dentro da sua casa? O processo dentro de casa sempre tem um apoio. Eu tenho o Thomas, que sempre me apoia em tudo, né? Minha família também, meus pais, minhas irmãs, estão sempre comigo. Não me abandonam, não, graças a Deus. Mas o que é mais importante é nós mesmos, né? A gente tá sempre do nosso lado. Gostei. E não deixar nós nos sabotarmos. Porque tem dias que a gente... Você duvidar, né? Duvidar da nossa capacidade. Falar assim, será que eu dou conta? Dá sim. Vamos em frente que dá certo. Sabe uma coisa que eu já vi na hora que tô consumindo esses livros, podcast e filmes, tudo igual você disse, relacionado, né, empreendedorismo, todos, assim, eles comentam, assim, todos que eu falo modo de falar, mas a maioria comenta que a gente, por mais que a gente sabe que tá fazendo bem, que tá fazendo certo, que tá indo pro negócio virar mesmo, pra ir bem e crescer, sempre tem uma vozinha. Tem. Né? A vozinha de nós mesmos. Pensando, tipo assim, será que dá? Será que eu dou conta? E como que você faz pra não deixar esse sentimento negativo, assim, tomar conta da sua vida, não fazer você desistir, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa negativa ali. A gente não pode perder a fé. A gente tem que ter fé
em Deus primeiramente, a gente tem que contar com o auxílio dele, não deixar a peteca cair, porque quando a gente segura na mão dele, a gente tem muita força, Sim. A gente consegue qualquer coisa. Lógico, tem dia que você vai pro chuveiro, você chora, deixa a água levar, mas engole, dia seguinte estamos aí, de novo. É engraçado que depois, o outro dia, a gente se sente até mais aliviado. Mais aliviado, porque a gente tomou tanta porrada. Você fala assim, nossa, meu Deus, era só isso que eu precisava. E um cafezinho básico, acabou. E querendo acrescentar mais da sua experiência aqui hoje, alguma coisa assim que você passou, que alguns profissionais, você, assim, pelo menos você acha, que não vai passar porque às vezes não vai precisar, mas que você acha assim, mesmo assim eu vou deixar esse recado, né? Vai que eu tô ajudando alguém. Uhum. Você quer deixar algum recado que não é uma coisa assim tão fácil das pessoas passarem, mas você passou e acha que, se eu soubesse disso antes, eu teria ajudado, então vou deixar esse recado. O que seria? Eu acho que a gente tem que, primeiramente, acreditar no nosso trabalho, na nossa capacidade, né, de qualquer coisa que você, seu segmento que for, não necessariamente obras ou projetos. Ficou bonito. Aí a gente tem que acreditar na gente primeiro. Realmente acreditar nos profissionais que estão com a gente fazendo o trabalho, né? Porque quando a gente acredita nas pessoas, no trabalho das pessoas, quando a gente acredita na gente, a gente consegue puxar isso aleatória junto, né? Essa energia das outros profissionais que trabalham com a gente, que fazem também esse tipo de trabalho. Então, primeiramente, é acreditar no seu trabalho, acreditar nos profissionais que estão com você, e não desanimar, é isso. Eu acho que não é fácil mesmo, mas tem muitas alegrias. Então, assim, quando você vê o projeto pronto, o sonho da pessoa que concretizado, né? Igual eu sempre falo, de repente a gente chega numa obra que só tem mato, aí de repente você vira aquele lamaçal que você jogou um tanto de terra e teve que virar a terra e começa a levantar as paredes, aí depois vem pintura, vem revestimento, vem tudo, e você vai vendo a satisfação do cliente, né? De ficar feliz que a gente está proporcionando esse auxílio para ele. Uma coisa que eu gosto muito, assim, isso me deixa extremamente grata e feliz, é quando eu tenho alguma indicação de algum cliente que gostou tanto que falou de mim. Isso pra mim... é a maior recompensa, eu acho, né? Que eu fico mais feliz do que quando eu tô ganhando lá o dinheiro do projeto que eu fiz. Porque eu sempre penso, né? Nossa, se eu fui indicada... Quer dizer que eu brilhei, né? Às vezes ele não te falou, mas foi. Ele não te falou diretamente, mas pela indicação quis dizer isso. Porque você pensa, né? Tipo assim, você foi indicado, ou seja, ele não ia pôr o nome dele, porque querendo ou não... Você vai com uma chancela da pessoa, né? Por isso que é tão difícil hoje, as pessoas falam de indicação profissional. Tem muita gente que chega pra mim e fala assim, Vanessa, eu não gosto de indicar pessoas. Eu falei, não tem problema de indicar, sabe? Porque as pessoas ligam o seu nome com alguém. Sim. Né? Então, acha que aquilo é sua responsabilidade também. Mas a gente não pode deixar que isso leve a gente pro abismo. Não. Cada um é cada um. Então, acho que a gente trabalha o network, é a indicação. Aí você imagina que cada um vai falar, não, Vanessa, eu não gosto de indicar, não vou indicar. Não. Então, você não vai fazer network nunca. Que, inclusive, para quem tem um bom network, essa pessoa tem ouro na mão, né? Sim. Porque, querendo ou não, por exemplo, se... vamos dizer aqui uma coisa hipotética, né? Você tem a ficha limpa, você é uma pessoa bem relacionada e até hoje não teve crítica nem nada assim do seu trabalho. A chance de todo mundo ir atrás de você e te indicar e falar de você também, te seguir, te curtir, é muito grande. Sim. E quanto mais você for crescendo em todos os lados, né? Internet, pessoal, relacionamento, e igual a gente tá aqui hoje, você também fazer seu próprio marketing da sua empresa, que eu acho importante também, né? A gente levar a nossa empresa para outro patamar.
Porque uma coisa que eu vejo muito, tem muita gente, Vanessa, por que pareça, porque eu acho que você não tem essa visão, mas muita gente tem, de achar que marketing é gastar dinheiro. Não necessariamente. Mas na minha cabeça não é gastar dinheiro, é investimento. Sim. Porque o investimento, ele volta. Sim. Agora, gastar dinheiro é despesa. É quando, por exemplo, você comeu uma coxinha, pronto, você gastou dinheiro. Sim. Isso não é um investimento. Agora, o marketing, ele volta. Se for um marketing bonito, bem feito, pega a sua marca, faz todo um brand da sua marca. Mas hoje, qualquer, mesmo marketing ou... um exemplo assim, bobo, uma pessoa que trabalha com aluguéis. Se ela não investir uma reforma, se ela não investir nas manutenções, como é que ela vai ganhar dinheiro? É a mesma coisa o marketing, né? Então, assim, precisa-se ter um investimento que você está falando, as pessoas acham que é gastar dinheiro. É o investimento daquilo que você vai ter um retorno. Sim. Né? Então, para você ter o retorno, tem que gastar o dinheiro, infelizmente. Mas, na verdade, esse dinheiro volta. Volta mais, né? E volta pra cima. Sim. Às vezes você põe ali no marketing, 2.000 aqui, daqui a pouco tá voltando 5, tá voltando 10. Sim. E isso também é uma coisa que o empreendedorismo, quem é empreendedor, né, ele tem que ter na cabeça dele, que ele vai precisar fazer o nome dele ser mais visto. E hoje ficou tão mais fácil essa questão das redes sociais, do marketing, igual você tá falando, tanto nas redes sociais quanto a gente tá fazendo aqui hoje, quanto os networks. Então, facilitou muito a vida da gente, que antigamente não tinha isso. Era o boca a boca. Boca mesmo, frente a frente, que a pessoa indicava. Tem até um livro do Rodrigo Noy que ele fala sobre o marketing do boca a boca. Só que ele fala em outras palavras, umas palavras mais bonitas. Não lembro mais o nome do livro, mas é interessante, eu indico, pessoal, porque eu aprendi muito com esse livro. E ele fala exatamente isso que você falou, do marketing boca a boca. Eu sou a favor, eu acho que funciona. Só que eu acho que você imagina você engajar no boca a boca, mas também investir uma parcela do que você está ganhando pro marketing. Você fala assim, não, mas tantos % eu vou deixar para alavancar minha empresa no marketing. Você se torna referência, seu rosto fica mais conhecido, sua marca... Quem é visto é lembrado, né? E é isso que até mesmo foi a Coca-Cola que fez, né? Sim. Que ela era meio apagada ali no início, ela quase faliu, tem a história, mas ela mexeu muito em marketing, muito. E pode ver que dizem que a Coca-Cola tem tanta demanda que por isso que ela some nos outdoors, sabe? E propaganda. Aí quando começa a cair as vendas, que é coisa de milhões, assim, no sentido assim, já tava milhões, continuou milhões, só que ele senta ali um pouquinho e fala, não, voltar. Aí que você vê de novo. Vê outdoor dela, vê propaganda na TV, dizem que é isso. E é um pouquinho, tá? A diferença. Só que eles não deixam. E isso faz uma diferença, né? Porque todo dia você tá num calor danado, você fala assim, ai, que vontade de tomar uma coca gelada. E o Natal? A gente só pensa nisso. Fazer a coca gigantesca pro Natal, pra família, né? Vanessa, a gente já tá chegando ao final do podcast. Eu gostaria de saber se você quer deixar mais uma coisa aqui hoje pro pessoal, algum ponto de vista. Pro pessoal, eu queria dizer que não existe trabalho sozinho. A gente precisa de todos os profissionais, de todas as pessoas. Todos são importantes. Então, seja humilde para entender também que tem profissionais que têm um pouco mais de conhecimento que a gente. Não quer dizer que a gente tenha, seja o empreendedor, seja o dono da empresa, que a gente tenha um conhecimento a mais que todo mundo. Não é isso. Respeitar as pessoas, os profissionais, respeitar o trabalho delas, entender que ela realmente pode ter, pelo tempo de profissão dela, mais que você, pode acontecer sim, mas também de alguma forma mais educada, com jogo de cintura, mostrar para ela que você quer aquilo do seu jeito, que você quer que seja executado de uma forma diferente, e mostrar para ela que às vezes o que ela já sabe pode não se enquadrar naquilo hoje, né? Mas amanhã serve para outro trabalho, para outro projeto, aquele é específico. Com certeza. Né? Então, assim,
ter uma boa administração, entender as pessoas, os processos, os produtos, aquilo que você está vendendo, o que você está recebendo de material, até mesmo para indicar para os clientes, para você ter credibilidade e passar conhecimento para as pessoas é muito bom, porque isso torna o seu trabalho interessante e importante. Sim. Né? Então, acho que é isso que eu gostaria de deixar para as pessoas. E, Vanessa, para a gente achar você, a VM, né, que é a Vanessa Moreira, acompanhamento de obras, para quem não conhece, gente, ela vai deixar aqui o @, fala pro pessoal. Que é @vanessavilla.architect. Aí lá a gente tem dicas de tipos de revestimento, dicas de qual marcenaria combina com qual tinta, qual tipo de material combina com sua cozinha. Então, desde pequenos até o maior. Então, tem tudo isso lá no nosso Instagram. Vanessa, a gente está no final do programa e eu também quero fazer para você a pergunta final e depois a gente vai fazer uma brincadeirinha, tá? Tá. Vamos lá na pergunta final, então. Hoje é seu último dia na Terra e você não vai poder deixar nada, não vai poder deixar livro, não vai poder deixar seu Instagram, ninguém vai saber quem era a Vanessa, mas você tem a oportunidade de falar as 3 verdades no mundo e passar conhecimentos, né, para quem não te conhece, não te conheceu e você não está deixando nada, mas você quer deixar esses 3 ensinamentos antes de partir. O que você deixaria para o pessoal? Nossa, que pergunta difícil, hein? Eu acho que é o nosso legado mesmo que fica na Terra. Então, quero representar para as pessoas uma melhor versão todos os dias. Então, quero que as pessoas, né, que seja o último dia da Terra, que elas tenham uma lembrança de uma Vanessa que é trabalhadora, que é transparente, é verdadeira, amiga, companheira, consegue compreender as situações difíceis, tá do lado para ajudar. Então, passar o conhecimento que eu tiver. Não tenho isso de querer que ninguém saiba o que eu sei. Não existe isso. Eu sempre tenho disponibilidade para ajudar. E qualquer problema, qualquer situação, algum conhecimento que eu tenha, a outra pessoa não tem, não tenho problema em passar. Então, não acho que... Eu acho que o sol nasceu para todos. Então, não tem isso de guardar só para mim. E agora a brincadeirinha. Vanessa, a gente vai brincar agora. Eu vou te falar uma palavra e você vai me responder com uma palavra. Tá. Motivação. Nossa. Trabalho. Concorrência. Existe. Network. Muito bom. E os agradecimentos finais. Você quer deixar um beijo, um abraço para alguém que está te assistindo aqui hoje? Quero deixar um agradecimento a você. Obrigada. Pela nossa amizade, pelo nosso conhecimento no network, que a gente se conheceu. Pela oportunidade de estar aqui, pelo seu convite. Eu que te agradeço por ter aceitado. E espero os meninos da LN pra gente tomar café. E um beijo também pro Thomas, que tá ali assistindo a gente, pro meu pai, pra minha mãe, pras minhas irmãs, e espero que a gente esteja junto de novo. E, pessoal, eu quero passar para vocês um recado que duvido que alguém vai acertar. Hoje é aniversário da Vanessa. Quem diria que a pessoa ia escolher o dia do aniversário para ser entrevistada no podcast? Que presente é pra você, né? O aniversário é meu, o presente é seu. Eu fiquei muito feliz. Quando ela falou, eu nem acreditei. E aí a gente comprou um bolinho, vai fazer ali uma mini festinha pra ela. Oba! Tá vendo? Surpresa. E tá vendo, gente? Para vocês verem mais uma vez que o network também é amizade. Muitas vezes, né? Igual a gente estava conversando. Sim. As pessoas vão nos eventos profissionais. Inclusive, não tem nada de errado nisso. Eu também vou muito, bastante.
Mas acaba virando uma relação gostosa, olha só. A gente ficou amiga, a gente conversa no WhatsApp. E todos que a gente já foi juntas, ou mesmo em outros, não tem essa questão de meu concorrente, eu não vou, não existe isso. Na verdade, é para somar, né? É para aprender mais e fazer parte mesmo de um núcleo, né? Isso que você falou é muito legal, que acaba virando uma comunidade. Porque você imagina, você da minha área, aquele outro pessoal que estava ali com a gente também no network, que é mais ou menos da nossa área. Então, todo mundo se unindo ali. Então, às vezes você tá com tanta demanda que você divide a demanda. Sim. E às vezes há algum trabalho que é pequeno detalhe que aquele não faz e você faz. Isso. Aí um completa o outro. Sim. Por exemplo, eu não executo o meu projeto elétrico. Eu faço ele, mas eu não executo. Aí eu já tenho dois parceiros que fazem. Isso é muito bom. E eu conheci no network. Network é vida. Mas, gente, eu gostaria então de... Você quer falar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Muito obrigada. Queria encerrar então, agradecendo vocês por ter ficado até aqui. E não deixe de seguir a gente, tá? O Instagram da Vanessa, que ela já passou. Você quer passar de novo? @vanessavila.archit. E o meu, @tesengenharia, vai passar aqui embaixo. Vocês me seguem para ficar por dentro. E quem tiver interesse também de estar participando, é só me chamar. E muito obrigada, pessoal.